Abra comigo, por favor, em Atos 13, de 1 a 4. Atos 13, de 1 a 4. E, por conta do tempo, eu já vou ler o texto. O texto diz o seguinte: na igreja de Antioquia haviam profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam, tem tradução que fala, enquanto serviam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separa-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Verso 3. E assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Verso 4. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Queridos, falar de missões é um desafio para a nossa geração, para tudo que nós somos como igreja. Eu vou explicar para os irmãos por que é tão desafiador falar na obra missionária nos dias de hoje, né? Esse texto é um texto maravilhoso. Praticamente todas as vezes que eu falo sobre missões, tenho a oportunidade de falar sobre missões, eu sempre começo com esse texto. A primeira vez que eu ouvi uma explanação, um estudo sobre esse texto, foi através de uma grande amiga minha, uma missionária da Kairos. Na época, ela era missionária da Jocum, Daniela Xavier. Inclusive, boa parte daquilo que eu vou falar aos irmãos aqui são fontes dela. Foi a partir dela que eu me inspirei em várias coisas que eu vou falar aqui aos irmãos, né? E a primeira vez que eu ouvi esse texto, aquilo me chocou, me confrontou muito, quando eu ouvi falar, quando ela apresentou esse texto de Atos 13, de 1 a 4, né? Queridos, este aqui é o modelo bíblico para o envio missionário. Todos os textos da Bíblia, principalmente no livro de Atos, é claro, vários outros textos bíblicos, você vai perceber essa mesma dinâmica. Sempre é uma igreja muito dependente do Espírito Santo para enviar o missionário para cumprir a grande comissão ensinada por Jesus Cristo. Esse, como eu disse, é o modelo missional. Eu gostaria que vocês percebessem a palavra que eu usei, missional. Eu não usei a palavra missionária. Sabe por quê, amado? Quando a gente fala de uma igreja missional, nós estamos falando de uma vocação que a igreja tem, um DNA que pertence à igreja. Uma igreja que não tem um DNA, uma vocação missional, ela está contra a sua própria natureza. Quando a gente usa o termo igreja missionária, muitas das vezes não está falando de uma vocação, não está falando de uma identidade. Às vezes está falando apenas de eventos, né? Infelizmente, a maioria das igrejas, quando falam de missões, estão falando apenas de um culto missionário, sabe? De um missionário que vai lá falar sobre missões. Não é a vocação da igreja, não é o DNA da igreja, não se trata da identidade da igreja. Uma igreja que realmente, segundo esse texto de Atos 13, é uma igreja guiada pelo Espírito Santo. Para se ter uma vida de piedade, você percebe aqui em Atos 13 que se trata de uma igreja que tem uma vida de piedade, uma vida de oração. O Espírito Santo move essa igreja à adoração, o Espírito Santo move essa igreja a servir, mas é interessante que o mesmo Espírito que move a igreja a servir, a adorar, a ter uma vida de jejum, é o mesmo Espírito que instrui, que inspira, que aponta essa igreja a exercer missões, a enviar os seus missionários. O texto 1 começa falando justamente isso. Na igreja de Antioquia haviam pastores e mestres. Eu acho interessante a Bíblia. O Espírito Santo
inspirar Lucas a começar esse texto falando justamente isso. Na igreja de Antioquia haviam profetas e mestres. Curioso isso, os profetas e os mestres foram inspirados, direcionados pelo Espírito Santo a mover a igreja para o envio missionário, né? É interessante que essa igreja, esse cenário que se monta aqui no versículo 1, onde fala que na igreja de Antioquia haviam profetas e mestres. Aí fala de Barnabé, fala de Simeão, fala de Lúcio, fala de Manaém e fala de Saulo. Curioso isso. A igreja de Antioquia era uma igreja que haviam líderes completamente diferentes um do outro. Quando você olha para Barnabé, Simeão, né, Lúcio, você vê estrangeiro, você vê judeu, você vê escravo, você vê gente rica, todos sendo guiados pelo Espírito Santo. Um só Espírito, mas pessoas diferentes. Barnabé, todos sabem que ele era muito rico, homem de muitas posses, né? Barnabé vendeu praticamente boa parte das suas empresas, não sei o que, dos seus patrimônios, melhor dizendo, para ajudar no avanço ali da igreja, né? Deus sempre levanta uns Barnabés para às vezes ajudar num processo da igreja, né? No avanço de algo, de um projeto, de uma obra. Havia Simeão com certeza era um africano, né? Ele era chamado Níger, né? Lúcio de Cirene, não sei se você sabe, esse Lúcio aqui foi justamente o plantador da igreja de Antioquia. Manaém, o texto fala que ele fora criado com Herodes, tem uma tradução que fala colasso do rei, não sei se você sabe, o colasso era uma pessoa que ela ficava o tempo todo servindo o filho do rei. Ele era o moço do filho do rei, inclusive, se o filho do rei fizesse uma travessura, uma coisa errada, quem apanhava era o colasso. Então esse moço aqui, o Manaém, era uma pessoa que sofreu na vida. Era um escravo, mas que se converteu e fazia parte da liderança da igreja. Havia rico nessa liderança, havia africano nessa liderança, havia escravo nessa liderança, e havia teólogo, no caso Paulo, né? Uma liderança, sabe, diferentes, mas um só Espírito. E eu volto a repetir que esses profetas e mestres são justamente aqueles que direcionam a igreja para a obra missionária, né? Verso 2 diz, enquanto adoravam, enquanto serviam, noutra tradução diz, eles jejuaram, disse o Espírito Santo, separa-me Paulo, Barnabé, para a obra que eu tenho chamado. Separa-me Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Assim, depois de jejuar, impuseram as mãos e os enviaram. Acho forte essa expressão no verso 3. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e o enviaram. Uma igreja que ouvia o Espírito Santo em relação ao envio missionário. Amado, esse aqui é um modelo de uma igreja missional. Uma igreja que ela tem uma vida de oração, uma vida de servir as pessoas, de consagração, de jejum. Não é aquele jejum que muda Deus, mas é o jejum que cala a nossa voz para ouvir o Espírito Santo. Hoje a maioria das pessoas fazem jejum para mudar Deus. Olha, eu quero uma coisa, então vou jejuar para Deus ficar quebrantado e me dar o que eu quero. Não, amado, jejum não é para isso. Jejum não é para mudar Deus. Jejum é para mudar a gente. E o texto aqui mostra que esses irmãos, eles estavam nessa vida de piedade. E por conta disso, o Espírito Santo falou com eles. Enviados pelo Espírito, né? Forte isso, verso 2, enquanto adoravam, disse o Espírito Santo. E mais à frente você vê o texto de falar que enviados pelo Espírito Santo. Amado, eu não sei você, mas eu fico assustado com esse texto. Desse ambiente de igreja,
onde as pessoas estão extremamente dependentes do Espírito Santo para ouvirem quem são as pessoas que precisam ser enviadas para a obra missionária. Quem o Espírito Santo separa para a obra missionária? Eu volto a repetir, você vai ver esse texto em vários outros momentos no livro de Atos. É assim que se envia missionário. Pessoas dependentes de Deus, para discernirem a voz do Espírito Santo, para enviarem pessoas para a obra missionária, para o campo missionário, para o ofício ministerial. Esse é o modelo de uma igreja missional, amados. Eu volto a repetir. Esse é o único modelo de uma igreja que envia missionários. Uma igreja guiada pelo Espírito Santo, para ter uma vida de piedade, que significa vida de oração, vida de adoração e serviço. Mas ao mesmo tempo que essa igreja tem essa vida de piedade, o mesmo Espírito que gera essa vida de piedade é o mesmo Espírito que aponta a obra missionária. Querido, a partir desse entendimento, eu gostaria de apresentar para os irmãos o que a gente tem feito como obra missionária. Como o tema é missões, eu gostaria que os irmãos pudessem, junto comigo nessa noite, refletir sobre a maneira como nós temos como igreja enviado os nossos missionários. Eu fico muito feliz de saber que essa mensagem está sendo gravada, assistida por várias pessoas. Eu fiz questão de mandar esse link para vários canais de pessoas que me escutam, que acompanham a gente nas redes sociais. Então não é só você, eu não tenho só esse grupo aqui que está me assistindo, centenas de pessoas estão assistindo nesse momento essa ministração. Eu falo isso porque eu fui muito impactado com essa palavra. Eu gostaria de falar com os irmãos a respeito da igreja, da missão e do missionário. Amém? A igreja, a missão e o missionário. Porque falar de missões, amado, é falar da vida da igreja, da essência da igreja. Para a gente começar a falar de missões, eu gostaria de criar um cenário de como a igreja protestante, a igreja evangélica, e é maravilhoso eu estar numa igreja histórica, que é a igreja congregacional. Falar da evangelização do Brasil é falar da igreja congregacional, né? Uma igreja histórica, que por sinal eu estou falando de uma das igrejas congregacionais mais antigas do Brasil, se não a mais antiga, né? Mas é uma das mais antigas do Brasil, né, pastor Carlos? Então eu gostaria de apresentar para vocês um pano de fundo do que é a obra missionária na chamada igreja evangélica. Eu não começo aqui lá com a obra missionária do início da igreja primitiva, nem dos movimentos que aconteceram até mesmo dentro do movimento católico de evangelização, mas os primeiros movimentos de obra de missões dentro da igreja protestante, né? Mas a gente vai falar um pouco de nós, algo bem próximo, né? Não sei se vocês sabem, em 1974 aconteceu um evento em Lausanne, na Suíça, um congresso internacional de evangelização mundial. Quem liderou esse congresso foi o nosso admirado evangelista Billy Graham. E o propósito central desse encontro, no pacto, e surgiu o famoso Pacto de Lausanne. Os estudiosos da teologia, de missões, sabem muito bem do que são os 15 temas do Pacto de Lausanne, e o principal ponto que foi tratado no Pacto de Lausanne seria a natureza e a missão da igreja diante da evangelização do mundo. Cerca de 3.000 cristãos de 150 nações participaram desse evento do Pacto de Lausanne. Qualquer agência missionária que você conheça no mundo
tem como referência a obra missionária a partir do compromisso que esses irmãos, que esses 3.000 irmãos de 150 nações fizeram ali no Pacto de Lausânia. E, resumidamente, o Pacto de Lausânia se resumiu nesse texto. O texto diz o seguinte: afirmamos que todo o propósito central de Deus para a igreja é que ela pregue o Evangelho de Cristo para toda criatura, de todas as formas, em todo o tempo e em todo o mundo. Esse é, resumidamente, o Pacto de Lausânia. O Pacto de Lausânia traz a sua essência, que o Evangelho de Cristo não carrega apenas uma mensagem pregada, mas ela carrega também uma mensagem encarnada. A mensagem de Cristo não é só uma pregação, a mensagem de Cristo é uma palavra viva e encarnada em nós mesmos, né? Ou seja, o mesmo Cristo que pregava o reino de Deus era o mesmo Cristo que curava doentes, expulsava demônios, compadecia das pessoas, do sofrimento e da alienação humana. Uma igreja que tem como propósito não orbitar em volta dela mesma, mas servir a comunidade, servir as nações, servir o próximo. Praticamente quase tudo que a gente entende sobre missões, a gente aprendeu muito com os gringos, né? Com os americanos, com os ingleses, né? E eu queria rapidamente aqui falar para vocês quais foram os movimentos missionários que aconteceu no mundo, antes do Pacto de Lausânia. Quais foram os movimentos? Nós protestantes, nós tivemos praticamente 3 movimentos missionários na história da igreja, desde a Reforma Protestante. Os 3 maiores movimentos missionários aconteceram desde a Reforma Protestante, que são esses que eu vou mencionar para vocês, né? Esses movimentos, o primeiro movimento missionário, ele veio da Inglaterra, pelo um famoso pregador chamado William Carey, de 1799. Esse movimento missionário é chamado as missões nos litorais das nações. Isso deu muito certo no Brasil. Por que eles pregavam nos litorais? Porque eles entendiam que as maiores cidades, elas nascem a partir dos litorais. Então, se a gente quer pregar para uma cidade grande, é a cidade do litoral. O Brasil é assim, as maiores cidades do Brasil estão no litoral, né? Esses movimentos, eles aconteceram na Índia, né? E aconteceu na China, William Carey na Índia, e Hudson Taylor, e Adoniram Judson, né, no interior da China, né? Esse William Carey é chamado os pais das missões modernas. Depois nós tivemos o segundo movimento missionário. O primeiro movimento missionário começou ali a partir da Inglaterra. O segundo movimento missionário, o segundo movimento de missões, foi liderado por um americano chamado Cameron Townsend, em 1885, com as primeiras traduções da Bíblia em outros idiomas. Então nós temos aí um movimento missionário de evangelização na China e na Índia. Depois nós temos um segundo movimento missionário, alguns falam segunda onda missionária, liderada por Cameron Townsend, né, com as traduções da Bíblia. E depois nós temos, eu estou falando resumidamente, um terceiro movimento missionário que começa por volta de 1900, vindo dos Estados Unidos, Estados Unidos e da Escócia, que são as famosas cruzadas missionárias e principalmente a implantação ou plantação de igrejas históricas e o envio de muitas Bíblias. Então, a primeira onda missionária, a segunda onda missionária, e agora a igreja protestante vive essa terceira onda missionária, que são as cruzadas de milagre, as cruzadas as cruzadas de evangelização e muita distribuição de Bíblia, né? E muitos dizem que Billy Graham seria a principal referência desse terceiro movimento, dessa terceira onda de missões, né?
No final desse movimento, que é bem contemporâneo de nós temos aí muitas vozes que eu acredito que a maioria de vocês conhecem, né? Jimmy Swaggart, hoje com seus quase 90 anos, Loren Cunningham, com mais de 90 anos, o fundador de Jovens com a Missão, o irmão André, das Portas Abertas, hoje com 92 anos, o George Weiner, da OM, hoje com seus 70 e poucos anos, e o David Wilkerson, que se estivesse vivo, estaria hoje com 94 anos. Isso são as 3 ondas de missões, os 3 movimentos missionários. No Brasil, então nós estamos falando aqui, gente, mais de 300, 200 anos de obra missionária. Nós estamos falando de gente que viveu obra missionária com todos os sentidos. A obra missionária, o movimento de missões no Brasil é criança, gente. Isso aconteceu ontem. O movimento de missões no Brasil tem no máximo 40 anos de idade. Então, enquanto as igrejas históricas estão vivendo missões há muitos anos, erraram muito, acertaram, aprenderam como investir em missões, como enviar um missionário, a igreja evangélica brasileira está engateando. Nós temos 40 anos, no máximo, de envio de missionários como igreja protestante, né? Em 1987, o movimento missionário no Brasil basicamente começa ali, eu estou falando assim, movimento genuinamente brasileiro. Eu falei só dos gringos. Ele começa num congresso chamado Comiban, né, um congresso no Brasil. E nesse congresso, né, quem protagonizou, quem foi a estrela, né, quem foi o destaque desse congresso de 1987, foi nada mais, nada menos do que o Brasil. O Brasil saiu desse congresso convicto que era o celeiro de missões. Quem participou do congresso de 87 da Comiban saiu com o coração queimado de que o Brasil era o celeiro de missões. E porque eles chegaram à conclusão que não existe um povo que está mais pronto para evangelizar o mundo do que o Brasil. Um povo alegre, um povo que nunca brigou com ninguém. As nossas brigas foi lá no máximo no Pará, entendeu? No sul do Brasil, mas umas briguinhas nossas mesmo aqui, a Guerra dos Farrapos, mas que não virou nada, entendeu? Mas o Brasil nunca brigou com ninguém, né? E a gente comprou essa ideia. Eu quero poder trazer para os irmãos que essa ideia foi frustrante. Eu acredito que hoje a maioria dos crentes não acreditam mais que o Brasil é celeiro de missões. Não porque a gente não seja um povo que teria todas as condições para pregar para o mundo. A partir desse entendimento, sim. Escute, se nós tivermos como referência o fato de que nós somos um povo muito, muito hospitaleiro, muito alegre, nunca brigamos com nenhuma nação do mundo, a gente nunca caçou briga com ninguém, nunca compramos briga de ninguém, nunca mandamos ninguém para a guerra, sabe? O Brasil não tem noção do que é guerra. Guerra mesmo, guerra civil, né? O carioca tem um pouquinho, eu costumo falar que o carioca tem uma noção de guerra, a guerra do tráfico, essa sensação de qualquer hora a gente pode ser assaltado, eu entendo, mas a guerra mesmo, a gente não tem noção. Você vai lá na Ucrânia, aquele velhinho de 80 anos vai ficar lá no meio da rua com o corpo dele jogado no chão para impedir um tanque de guerra, porque na cabeça dele, no DNA dele tem guerra. O brasileiro não faz isso nunca, gente. Se surgir uma guerra aqui, todo mundo rapa fora, entendeu? A gente não consegue. Eu sou o primeiro a fugir daqui, entendeu? Porque a gente não tem guerra no sangue. Mas então a gente nunca brigou com ninguém. Partindo desse princípio, tudo bem, eu posso até acreditar que a gente estaria pronto para a obra missionária, mas não é isso que faz a gente ser missionário. Não é estar bem com o mundo que faz a gente ser missionário. Não é estar bem com o vizinho da gente que faz a gente encarar a obra missionária. E eu quero tentar explicar para vocês por que nós somos uma igreja que realmente a gente não está pronto para entender
essa ideia de que o Brasil é o celeiro de missões. Queridos, tem uma convicção que fica na cabeça da maioria dessa turma aqui. Se você chegar para o Jimmy Swaggart, para o Loren Cunningham, para o irmão André, para essa turma aqui, eles vão acreditar nesse quarto movimento, nessa quarta onda missionária, nesse quarto movimento de missões. E que esse quarto movimento de missões seria a última onda missionária para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos dos irmãos dessa terceira onda, que estão a maioria vivo, que estão envolvidos na mobilização missionária, o irmão André, os Cunningham de Jocum, acreditam que é o quarto movimento missionário, a quarta onda missionária, que vai produzir a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa geração. O problema é quando é que essa quarta onda de missões vai acontecer. A questão é, será que nós estamos preparados mesmo para produzir uma quarta onda missionária? Eu queria voltar de novo lá para o texto de Atos 13, o verso 2. Enquanto adoravam, repito, noutra tradução fala, serviam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separa-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Missões começa a partir de uma igreja que adora profundamente a Trindade, que tem uma profunda convicção que nós nos reunimos para adorar o Criador, que serve essa comunidade, que serve os irmãos e que ouve o Espírito Santo. Essa é a igreja preparada para ouvir o Espírito Santo a respeito da obra missionária. Nos dias de hoje, a pergunta que eu faço é: será que nós cristãos frequentamos as nossas igrejas com a profunda convicção de que nós reunimos para adorar a Trindade, para adorar o Criador, para que debaixo de muita dependência do Espírito Santo, nós ouçamos, que a gente ouça o Espírito Santo em relação ao propósito de Deus para os nossos irmãos? Ou será que a maioria de nós hoje morremos na vida cristã sem saber o propósito de Deus para a vida da igreja? Minha pergunta, eu estou fazendo uma pergunta: será que nós cristãos estamos vivendo uma vida cristã sem saber qual seria o verdadeiro propósito da vida da igreja aqui na terra? Porque, amado, a maioria de nós, esmagadoramente falando, não nos envolvemos na obra missionária. Por quê? É uma reflexão, tá? Porque a vocação da igreja, na essência dela, está comprometida. Nós, a igreja do século 21, esmagadoramente, nós perdemos a essência do propósito que Deus tem para a igreja aqui na terra. Por que eu falo isso, amado? Porque nós somos, primeiramente, quando a gente fala de pastores, o tipo de pastor que a gente é hoje, principalmente da minha geração, eu tenho 49 anos, a minha geração de pastores, esmagadoramente, não tem outra palavra, é formatada só para fazer culto. A gente é bom de culto. A gente gosta de fazer culto. A gente quer fazer culto. E a gente briga para fazer culto.
E quando se fala da vida da igreja, a única coisa que a gente produz nas pessoas que frequentam na nossa igreja é culto. Culto faz parte da vida da igreja, mas não é o propósito da vida da igreja, só isso. A gente reúne para cantar a Deus, a gente reúne para jejuar, mas o fruto que isso produz é a obra missionária. A igreja reunia para oração, reunia para adoração, mas o primeiro fruto que isso produziu foi a obra missionária. Propósito na vida das pessoas. No exato momento que a igreja de Atos se reuniu para jejuar, para orar, o resultado disso era obra missionária, Espírito Santo falando para as pessoas: separa-me fulano e ciclano. Não ficou orbitando em volta disso. Curioso, né? Tem texto na Bíblia que mostra isso. Os apóstolos, extremamente maravilhados com a glória do culto, falaram: não, vamos fazer uma tenda aqui e ficar nesse culto aqui a vida toda. E a gente ficar quieto aqui, é bom demais esse momento aqui, a gente tem que ficar aqui nessa contemplação. Amado, quando se fala da vida da igreja, infelizmente, a gente orbita só em volta desse eixo chamado culto. Pregação, música, pregação, música, só isso. Quando nós falamos, repito, da vida da igreja, tudo se resume a uma estrutura boa de culto, uma palavra que não confronte o nosso pecado, e uma boa música que possa mexer com as nossas emoções. Isso é vida de igreja para a maioria esmagadora dos crentes. Eu vou na igreja para ter uma estrutura boa de culto. Isso virou assim, gente, epidêmico. Se você não tiver uma igreja com uma estrutura boa de culto, o povo nem frequenta mais. A prova é, amado, que não existe mais aquela vida da igreja que a gente tinha. Amado, eu fiz as contas, eu tenho mais de 44 anos de vida de crente. Antigamente, a vida da igreja era tudo. Tudo era a vida da igreja ali. Tudo que você fazia na igreja era tudo. O culto de quarta-feira, o culto de quinta-feira, o culto de sexta-feira, o culto de manhã, a escola dominical, tudo. Hoje não, hoje a gente escolhe o nosso culto. Quem vem de manhã, não vem à noite. De manhã um povo, à noite outro povo. Na quarta-feira um povo, Então a gente não tem mais aquela ideia de saber o propósito da igreja na comunidade, o propósito da igreja que foi plantada aqui nesse lugar. Praticamente a vida da maioria de nós se resume apenas em fazer uma boa faculdade e que essa faculdade garanta um bom futuro. Não que isso seja errado, não, isso não é errado. Para a maioria de nós, tudo se resume em uma boa casa, não que isso seja errado. Eu tenho como objetivo, nos próximos anos, dar uma casa para minha esposa. Tudo se resume em ter um bom emprego e que esse emprego me produza aí uma boa condição financeira. Escute, 87% dos cristãos de hoje nunca ganharam uma única alma para Jesus. 90% dos cristãos de hoje nunca discipularam uma única pessoa. Discipulou. 90%. Hoje, amado, existem 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram a mensagem de Cristo, nunca ouviram o nome de Jesus, nunca viram um único cristão, nunca leram um único versículo da Bíblia. 30% da população do mundo escute, olha que curioso isso, 30% da população do mundo que se dizem cristão, desses 30%, 1/3 é verdadeiramente comprometida com o Evangelho de Cristo. O que é comprometido?
Esse evangelho mudou meu caráter, minha vida. Eu não negocio como ímpio. A minha vida não é pautada por aquilo que eu quero e por aquilo que eu acho, por aquilo que o evangelho diz. Hoje nós temos 40% da população do mundo que tem acesso ao evangelho. Tem uma igreja perto da casa dela, 40%. Mas não são afetadas em nada por essa igreja. 40% da população do mundo tem uma igreja do lado da casa dele. Mas essa igreja não afeta em nada a vida dessas pessoas. Eu ouvi uma pesquisa onde fala que praticamente todas as megas igrejas do mundo não mudam em nada a vida das pessoas. Elas só vão em culto. Elas só gostam daquela música massa, daquele jogo de luz massa. Nada contra. Meu Deus, eu tenho me disposto meu coração para abrir uma igreja em Curitiba. Minha igreja vai ter telão de LED, minha igreja vai ser preta. E eu gosto de igreja preta, sabe por que a igreja boa é preta? Porque fica bom na foto, eu sou designer gráfico. As fotografias ficam excelentes, as filmagens ficam maravilhosas. É outra forma. O jogo de luz são muito melhor. Então eu gosto, nada contra. Mas falar uma coisa para você. Praticamente não, toda mega igreja não afeta em nada a vida de uma cidade. Só é programação. As pessoas só vão para ouvir culto. Só para ver culto e música boa. Não sei se você sabe a respeito disso, mas 30% da população do mundo não conhece absolutamente nada de Jesus. Nada, nunca ouviram o nome. Eu tenho amigos meus que estavam na Tailândia. Eu falei com um amigo meu, o Renzo e a Lívia, são missionários na Tailândia. Eles falaram: Eurípides, aqui no Brasil, qualquer bêbado que você vai na rua, e você falar assim: ó, essa vida que você está vivendo está errado. Jesus te ama. Verdade, Jesus me ama mesmo. Sei qual é a minha vida. Sabe? Todo mundo no Brasil sabe. Ela falou: Eurípides, você conversa com as pessoas, eles nunca nem ouviram o nome Jesus. Não tem. 30% da população do mundo nunca ouviu. Hoje, apenas 1% dos cristãos estão no campo missionário. De todos os cristãos que tem no mundo, apenas 1% estão no campo missionário. 85 mil pessoas morrem por dia sem nunca ouvir o nome de Jesus. O inferno recebe 85 mil pessoas por dia. Há 6.287 línguas no planeta. E 4.500 delas não têm um único versículo da Bíblia traduzido. Essas dezenas e dezenas de Bíblias que a gente tem em casa, tem gente que não tem nem a língua dela traduzida, para a Bíblia traduzida na língua dela. Eu costumo falar que hoje nós não vivemos a grande comissão, nós vivemos a grande omissão. Em todos os movimentos, por que eu falo isso? Escute. De todos os movimentos missionários, lembra dos vários movimentos missionários que eu falei, primeira, segunda e terceira onda missionária? De todos aqueles movimentos missionários que eu falei, de 1700, 1800, 1900, 80% das denominações, das grandes denominações, estavam envolvidos nesses movimentos. 80% da igreja estava envolvida nas três ondas de missões. Depois da virada do milênio, esse número caiu para 1%. Nós éramos 80% envolvidos em missões. Hoje, a igreja que nós temos hoje, as megas igrejas, as Hillsongs da vida, as Lagoinhas da vida, perdão por citar nomes, todas as megas igrejas são envolvidas
1% na obra missionária, os cristãos que nós temos hoje. Desde 1980, nós estamos entrando num declínio, ano após ano, no envio missionário, chegando ao seu pior estado no ano 2000. Nós estamos há 4 décadas absolutamente sem nenhum despertamento missionário. Nós estamos há 40 anos, exatamente o mesmo tempo do tempo de missões do Brasil, sem nenhum envio missionário. A gente viveu antes da pandemia o Descende, não vivemos? Eu não me empolgo com o Descende, por um simples motivo. Quem lembra do Descende aqui? Por que eu não me empolgo com o Descende? Foi um evento que teve antes da pandemia sobre mobilização missionária. Eu vou provar para você por que eu não me empolgo com o Descende. Você sabia que desde a história da igreja, desde o momento em que o Espírito Santo desceu lá naquelas pessoas, naquelas... Quantos eram? 140? 120. Naquelas 120 pessoas ali. Desde o momento que o Espírito Santo desceu ali e inaugurou a igreja. Alguns acreditam que foi ali, outros acreditam que foi na cruz, né? Mas seja na cruz ou seja no derramamento do Espírito Santo, quando a igreja foi inaugurada, desde aquele momento, nunca na história da igreja, a gente conseguiu reunir no mesmo lugar 1 milhão de cristãos. Adivinha quem conseguiu fazer isso? O Brasil. O Brasil foi a única nação que conseguiu reunir em toda a história da igreja 1 milhão de crentes no mesmo lugar. Adivinha qual foi esse evento? Lançamento do DVD da Ana Paula Valadão. Você sabe por quê? Porque a gente consegue reunir crentes só para consumir e não para entender sua vocação. Crente é formatado para consumir. A gente só vai no lugar para comprar CD, livro e show. Por que esse crente só vai para isso? Porque a gente foi discipulado, formatado a consumir culto. A gente não sabe fazer outra coisa, gente. Por mais que lá, nos congressos de 40 anos atrás, falaram sobre o Brasil como celeiro de missões, esse brasileiro, esse crente brasileiro, não consegue fazer outra coisa. A gente não consegue fazer outra coisa a não ser consumir livro, CD, evento, congresso. A gente vai lá no congresso só para isso. E eu estou tirando no meu pé também, porque eu vendo livro. Mas é isso que a gente sabe fazer, a única coisa que a igreja sabe fazer. A gente escreve um livro para a gente poder falar daquilo que Deus fez na vida da gente, a gente querer ensinar. Mas é a única coisa que crente sabe fazer, consumir música. As igrejas hoje são especializadas em fazer culto para a pessoa voltar e consumir aquele culto todo domingo. Mas absolutamente sem nenhuma percepção e vocação missionária. Porque é isso que a gente produz crente gospel. A gente produz crente que consome produto. Falar do envio missionário hoje, nesse cenário que a gente tem hoje no Brasil, é falar de uma tríade, um tripé, que é a igreja local, que é o que nós somos aqui, o missionário, que é o que acredito eu sou, que é a agência missionária que eu faço parte. Então eu sou pastor de uma igreja local, sou missionário, mas também sou ligado a uma agência missionária que é a Jocum. E quando a gente fala de missionário hoje, nesse cenário que a gente tem hoje do século XXI, ser um missionário
é ter que lidar com essas três coisas: a sua igreja, o seu chamado missionário e a sua agência missionária. Hoje o movimento missionário é formado a respeito dessas três coisas: igreja local, missionária e agência. A igreja é aquela que dá a luz a esse missionário, que converte dentro da igreja, e esse missionário é discipulado dentro da igreja, é vocacionado dentro da igreja, é amadurecido dentro da igreja, para depois ser enviado para a agência missionária capacitar ele na língua, na nação que ele vai fazer parte, no lugar que ele vai fazer parte, e enviar esse missionário. Ok? Então, essa é a dinâmica. A agência é uma parceira da igreja na maturação desse missionário na sua vocação. Os dois, a igreja e a agência missionária, para quem não sabe o que é uma agência missionária, que eles chamam de para-eclesiástica, que eu particularmente, tenho muita dificuldade de aceitar esse conceito de para-eclésia. A palavra para significa fora, né? Ao lado. Eu não creio que a agência, e a maioria dos missionários, pastor Carlos, nem crê dessa forma como eu acredito. Eles acreditam na para-eclesiástica. Eu não acredito que a agência missionária é para. Eu não acredito que ela está fora da igreja. Eu acredito que ela é uma outra expressão de vida de igreja. Eu acredito que a agência é uma igreja, com uma expressão móvel. Nós temos uma igreja local e uma igreja móvel, que são as agências. Mas é assim que nasceu, é assim que tem, é isso que está aí no cenário hoje. Uma igreja local e uma agência que a igreja manda esse missionário lá para a agência para ser treinado, vocacionado, trabalhado, né? Melhorado. Ele converte na igreja, é discipulado na igreja, é amadurecido na igreja, e agora ele recebe um chamado para ir lá para o Afeganistão. Aí ele vai lá na agência, que trabalha com povos muçulmanos, que a igreja não tem essa estrutura para mandar esse cara para o Afeganistão, mas manda para a agência treina ele, a agência forma ele, a agência dá um curso da língua afegã, e pronto, e envia esse cara. Agora presta atenção. Por que eu creio que está errado? O que a gente está vivendo hoje não é assim que funciona. Porque, infelizmente, amado, eu defendo com unhas e dentes que a relação entre a igreja e a agência missionária é profundamente adoecida. A agência missionária e a igreja esmagadoramente não falam uma com a outra. Estão cada um apontando para um lado. Esmagadoramente. Esses dois lados não comunicam. E não somente não falam um com o outro. Tanto a igreja quanto a agência missionária não validam o ministério um do outro. Você sabe o que a agência missionária fala da igreja? Vocês estão tudo desviados. Vocês só ficam dentro da igreja fazendo culto. Aí a igreja fala para a agência missionária: vocês estão tudo desviados, vocês não frequentam culto. A agência fala para a igreja que ela não está cumprindo o propósito dela, e a igreja fala para a agência que ela também está cumprindo o propósito dela. E quem fica no meio disso tudo? O missionário. O missionário tem que literalmente divorciar da sua igreja para fazer parte de uma agência missionária. São raríssimas as igrejas que caminham muito bem com a agência missionária. Praticamente todas as igrejas que enviam esse missionário para essa agência, esse missionário fica nessa agência por conta própria. Eu comparo a esse missionário hoje como um filho de um casal em processo de divórcio, ou até divorciado. Os dois estão brigando, e esse filho fica no meio desse casal brigando. A igreja deveria enviar para essa agência missionária um crente maduro, sim ou não? Quando a igreja percebe lá, pelo Espírito Santo, um crente maduro, vocacionado, experimentado, separado pelo Espírito Santo,
ela mandaria esse missionário, esse crente, para essa agência, para dar mais ferramenta para ele, sim ou não? Só que não é isso que acontece, amado. Infelizmente, a igreja não sabe produzir esse crente. Por que a agência missionária só recebe gente doente? Porque hoje a maioria das agências missionárias, elas não estão recebendo o vocacionado. Elas estão recebendo alguém para vocacionar ele. Então a agência missionária fica muito mais tempo tratando o cara do que capacitando o cara. A igreja não sabe produzir vocacionado, porque ela só sabe fazer o quê? Música boa. Não que seja errado, mas desde que ela produzisse vocacionado. Ela não produz vocacionado. O vocacionado é um cara assim que nasce de 100 em 100 anos, quando todos os planetas estão alinhados um com o outro, aí nasce um vocacionado. Esse cara é um Deus. Assim, quando um vocacionado chega na agência missionária, ele quase é uma divindade, entendeu? É muito difícil você ter um vocacionado hoje. Todo mundo que vai para a agência missionária vai escangalhado, como diz os carioca. Então, hoje a agência missionária, ela fica fazendo o papel de quem? Da igreja. E a igreja não se perdeu no seu papel vocacional, porque ela não sabe mais produzir gente madura. Ela só sabe produzir gente que consome música e culto e pregação. A gente viciou nisso. A gente não sabe produzir crente. Aí, por conta do tempo, a gente não consegue poder falar o que seria produzir um crente vocacionado. Porque esse problema da agência e da igreja já é um problema lá do passado também, porque não era para ser assim. Esse processo não era para ser separado, nunca foi lá na igreja primitiva. Não havia agência missionária, não precisava ter uma paraclesia. Só o fato desse grupo já ser fora da igreja, como a interpretação diz da maioria, já é um processo que começou errado lá atrás. Então, para o cara exercer o chamado missionário dele, praticamente ele tem que romper com a igreja dele. E nessa de romper com a igreja dele, o processo já começa defeituoso, já começa adoecido. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Queridos, com isso, a agência que deveria investir na vocação que já existe, dar ferramenta para o cara, ensinar ele a falar o mandarim, ensinar ele a falar a língua afegã, ensinar ele a falar o hindi, a agência missionária está gastando mais tempo em curar esse cara. E nesse processo de tentar curar esse cara, 90% já desiste do chamado missionário e volta para a igreja frustrado. E a igreja olhando para ele e dizendo, falei para você que você ia voltar. Quem já viu essa história? É assim, querido. A igreja fica torcendo para o cara voltar com o rabinho no meio das pernas, dizendo que ela tinha razão. A igreja adoeceu na sua vocação missionária. E essa agência está completamente desconectada com a igreja e o missionário fica perdido. Amado. Nós não sabemos enviar missionários ao campo. E quando nós enviamos, a gente envia por vários motivos, menos a sua vocação. E eu vou repetir isso. Nós enviamos o missionário por vários motivos, menos porque ele é um vocacionado. Como é que a gente envia missionário para o campo? A maioria das igrejas hoje não envia missionário, libera o missionário. Ah, não vou liberar você. Libera. Não há um envio. Eurípides, você está dizendo que não existe? Existe, amado. Tem igreja que conseguiu produzir na própria igreja, na própria denominação, a sua agência missionária, o seu departamento de treinamento, de formação missionária. Tem denominações, mas são pouquíssimas, que bancam o cara mesmo, mas são pouquíssimas.
A maioria dos missionários vive uma vida completa, a maioria não, praticamente todos os missionários que estão no campo, todos, são raríssimos uns gato pingado que têm 100% de compromisso com a igreja local. A maioria das nossas igrejas, vergonhosamente, investem 200 a 500 reais por mês por missionário. Você acha, amado, que um ser humano vive com isso? Não vive, amado. Qual é o ser humano que vive com 400 reais, pelo amor de Deus? Eu não sou tão radical como o pastor José Rodrigues da MCM. Pastor José Rodrigues fala que a igreja está apostatada, e o principal sinal dessa apostasia é o fato dela não se envolver 100% na obra missionária. Que ela só sabe envolver com culto, ela orbita em volta dela. Eu não tenho essa opinião da apostasia. Eu acho que a igreja, ela perdeu a sua vocação missional. Ela perdeu a sua vocação missional. Querido, por que você acha que a maioria das missionárias são solteironas? Eu pensei isso quando eu estava elaborando. Ser missionária é ser solteira, sim ou não? Quem sabia disso? Você sabe por que as missionárias são solteiras? Porque elas não são loucas para casar e viver com 500 reais na vida de casado tendo filho. Quando ela para pensar, eu solteira, já estou sofrendo na vida missionária, imagina se eu casar e inventar de ter filho. Ela não consegue fazer isso. Porque uma das principais características de uma mulher é segurança. Uma mulher, para ela casar, tem que se sentir segura. Para ela sofrer, ela prefere sofrer com quem? Sozinha. Querido, a igreja hoje ajuda um missionário, a maioria das igrejas ajuda um missionário com 600 reais por mês. E esse missionário vai das tripas coração para complementar sua renda, levantando. Eu tenho até urtiga dessa palavra, mano. Isso parece casta de demônio. Essa palavra é chamada mantenedor. Gente, isso é um inferno na vida do missionário. A vida do missionário é preocupar com esses benditos mantenedor. E é mantenedor, e haja mantenedor. Por isso que é terrível um missionário, tudo que ele abre a boca dele é para levantar mantenedor. Mas, meu irmão, por que esse missionário tem que ficar o tempo todo fazendo das tripas coração para levantar 80? Pelo amor de Deus, o cara tem 80 mantenedor a 20 reais. Gente, eu conheço, eu sei disso, eu já vi essas planilhas, eu já fiz planilha. 50 mantenedores a 20 reais. Hã? Já viu 150? Pelo amor de Deus, gente. Isso é a grande tribulação e o princípio das dores juntas. Né? Agora, por que esse missionário tem que levantar 150 mantenedor, como o irmão falou? Por quê, querido? Porque a igreja não está comprometida com a obra missionária. Esse cara não tinha que preocupar com isso. Ele não tinha que estar sentando. E esse detalhe, quando esse cara tem disposição de fazer isso. Porque além de ele estar preocupado, eu estou falando missionário de verdade, tá? Não estou falando desse Zé Ruela de missões que tem, não. Ele tem que ficar preocupado em levantar mantenedor, em fazer carta informativa. Por quê? Porque a gente não envia o missionário, a igreja não envia, a igreja libera. A maioria dos missionários que eu conheço, comprometidos com a obra missionária, comprometidos com a sua vocação, como a Daniela Xavier, o esposo dela, o Saulo, como o Renzo e a Lívia, que estão na Tailândia, como a família Madureira, que estão lá em Curitiba. Meu Deus, eles adotaram 3 crianças, eram 3 irmãos que precisavam ser adotados, mas irmãos tão comprometidos na vida missionária, mas é um sofrimento. Fica ali mendigando 200, 100 reais para ver se consegue viver em missões. Ah, mas esse missionário também não se compromete com a igreja. Não, eu falei para você, todo o processo está adoecido. A igreja não sabe enviar, o missionário não sabe produzir este chamado na igreja, porque a igreja não é uma igreja com vocação missional.
Agora, amado, imagine, porque se ele tiver a sorte de falar inglês, ele consegue gerar o chamado missionário dele lá nos gringos. Mas se ele tem que levantar missionário no Brasil, mantenedor no Brasil, aí acabou, meu irmão. Porque o brasileiro tem uma coisa, o brasileiro é assim, ó. Você faz uma visita, você faz um convite para o brasileiro fala assim, ó, eu vou lá, eu vou na sua casa, pode ter certeza que eu vou. Ele vai? Ele não vai, o brasileiro só quer agradar. E quando ele faz assim, ó, eu vou fazer de tudo para ir, aí você tem certeza que ele não vai. Se ele fala que vai, ele não vai. Se ele fala que vai fazer de tudo, aí que ele não vai mesmo. Então, meu irmão, você senta com 200 pessoas, apresenta o projeto, apresenta aquilo. Meu irmão, não investe. Eu vivi isso. Eu adquiri quase 100 mil reais num projeto que eu criei. E eu compartilhei com igreja, não foi nem com crente, com igreja. Mandei carta informativa, mandei vídeo, mandei projeto para começar o projeto. Foi literalmente igual Satanás pedindo para Jesus subir em cima do pináculo e pular. Pulei e me estabaquei. 100 mil reais de dívida. A gente não se envolve, não, estou junto contigo, vamos estar junto nesse projeto. É o brasileiro que tem mania de falar isso para não ficar mal no filme. Nós já vamos concluir. Querido, acredite, se você levantar hoje 50 mantenedores, em 4 meses, 70% desses mantenedores desistem. Sem falar que aqueles 600 reais que a igreja ajuda, o primeiro dinheiro ser cortado quando a igreja entra em crise é o quê? Os 600 reais. Amado, é claro que existem aí igrejas que produzem, que investem em obras missionárias, né? São igrejas históricas, né? A igreja batista, a igreja presbiteriana, a congregacional, os metodistas. São igrejas que mantêm o missionário. Mas, amado, isso é uma gotinha no oceano. Quando esse cara está no campo missionário, querido, ele sofre com aquilo que a gente chama solidão do envio. Se você conversar com qualquer missionário, ele vai contar para você a solidão. Ele manda a carta informativa, amado, e ele manda 200 cartas informativas e só uns 2, 3 gatos pingados respondem. Repito, né? Aí sofre uma rejeição terrível, porque as pessoas falam, missionário só sabe vir na igreja para levantar sustento. Mas por que esse missionário gasta tempo fazendo isso? Porque a igreja não é missional. A igreja não se compromete com o cara que está vocacionado, e esse cara que está vocacionado não sabe se comprometer com a sua igreja. Você sabe quanto precisaria hoje para um missionário chegar hoje? Vamos supor que se eu tiver um chamado para Tailândia. Moradia, mobília, alimentação, plano de saúde, internet, tratamento dentário, remédio, escola dos filhos, material didático para a escola dos filhos, faculdade para os filhos, porque missionário, o filho vai crescer, vai ter que fazer faculdade, vai ter que aprender a língua daquela nação. Transporte, pagar combustível, férias. Você sabia que eu vou falar aqui porque ela é dessa igreja aqui. A minha cunhada Sâmia. Uma vez ela foi fazer um projeto missionário, nós enviamos ela para Cartagena fazer um trabalho missionário lá. Foi fantástico o trabalho. E na folga dela, que Cartagena é igual ir aqui na Barra da Tijuca, aqui, na praia, a praia do Caribe. Ela falou que ela nunca teve coragem de postar as fotos dela no Caribe para as pessoas não desacreditar no chamado dela. Não, meu irmão, é sério. O missionário esconde até a sua vida de lazer para o povo parar. Não, se vê um missionário no lazer, não investe mais. Só que esse missionário lá, amado, ele tem que pagar aluguel.
Ele tem que comprar mobília quando ele chega. Ele tem que comprar alimento, que a comida do missionário é diferente do povo que está lá naquela nação. Porque tem comida, aquele missionário não pode comer coisas na rua, porque tem bactérias naquela comida que o organismo dele não está preparado. Ele tem que ter outro tipo de alimento. Ele tem que pagar a internet, ele tem que pagar plano de saúde. Amado, é incrível. Você vê a pessoa ir para a obra missionária, passa 10 anos, você não vê um dente mais na boca dele. Ele começa a rir assim, ó. Você vai ver, está tudo cariado, porque não tem tratamento dentário. Você sabe por que eu estou falando isso? A gente não contabiliza que esse missionário, para ir para o campo, ele tem que ter tratamento dentário, gente. Ele tem que ter plano de saúde. Filho adoece. Só para o missionário chegar no campo e se instalar, ele vai ter que gastar hoje 23 mil reais. Qualquer missionário. Para ter uma vida saudável. Para ele viver saudável, sem ansiedade, sem ficar levantando mantenedor, sem ficar desesperado, ele teria que ter 15 mil reais por mês. Você sabe o que é 15 mil reais? Eu estou falando isso como pastor. É o salário de um pastor. Agora, por que a gente não tem dificuldade de acreditar que um pastor pode ter um salário e um missionário não pode ter? Sendo que um missionário trabalha tanto quanto um pastor trabalha. Ninguém tem dificuldade de entender o salário de um pastor que é justo. Porque a Bíblia fala, digno é aquele que ministra a palavra e ele tem dignidade de dobrados honorários. E o missionário vocacionado, não é missionário Nutella não, vocacionado, que deveria não se preocupar com dinheiro. Amado, eu conheço uma igreja que programa até as férias do missionário. Onde você vai tirar férias esse ano? Ele tem que mandar o orçamento das férias, o plano de saúde. E aí as férias que ele vai tirar férias, e a igreja paga as férias dele com a família. Esse missionário precisa ter condições de moradia, de plano de saúde, para poder exercer aquilo que a Bíblia fala, que a gente tem que andar de modo digno. Esse missionário tem que ter uma vida digna com a vocação dele, amado. Uma vida digna. Amados, nós somos hoje 460 mil cristãos no campo missionário. Hoje existem 460 mil cristãos no campo missionário. Hoje, se você perguntar quantos missionários estão no campo, 460 mil cristãos. Somando as principais agências missionárias. Adivinha quantos crentes a gente tem no mundo? 690 milhões de crentes. Nós temos 690 milhões de crentes e apenas 460 mil missionários. 72% desses missionários estão no campo onde já existe igreja. E existe uma pesquisa que diz que a igreja arrecada 43 trilhões de dólares de arrecadações, dízimos e ofertas. Das grandes igrejas do mundo, não estou falando das pequenas, somando, a igreja arrecada 43 trilhões de dólares de arrecadações. É muito dinheiro, amigo. Você sabe quantos por cento desses 43 trilhões de dólares são investidos em missões? Menos de 1%. Praticamente, as igrejas não sustentam e não enviam missionários. Como é que a gente pode mudar isso? Nós temos que produzir missionários vocacionados nas nossas igrejas e dar uma vida digna para eles. Eles não precisam levantar 150 mantenedores. Nós temos que repensar. Não, eu só estou instigando para a gente pensar como é que a gente pode gerar missionário vocacionado, conectar a igreja com a agência, porque
porque elas são divorciadas. A igreja é divorciada da obra missionária. A igreja é divorciada da agência missionária. Como é que a gente pode respeitar esse missionário que está lá no campo? Respeitar. Respeitar. Será que a gente não está aí produzindo um genocídio de missionários que estão morrendo no campo missionário porque não são cuidados, porque não há conexão entre a agência? Eu não estou aqui dando resposta não, amado, eu estou aqui produzindo questionamento. Como é que a gente pode mudar esse cenário? Nós temos que parar de fazer missões apenas a partir de culto missionário. A gente só sabe fazer culto missionário, mas a gente não sabe gerar missionário vocacionado. A gente é bom fazer culto e passar PowerPoint. Mas será que a gente produz missionário vocacionado? Mantém esse missionário no campo? A gente se relaciona com esse missionário integralmente? Todas as igrejas deviam ter uma vida missional, um DNA missional. Eu ouvi uma expressão da Joyce Meyer que me assustou. Ela falou assim: eu não dou o meu dízimo numa igreja que não investe em missões. Eu não dizimo numa igreja que não investe em missões. Uma igreja que não investe em missões, ela está contra o seu DNA, a sua essência. Todos os missionários precisam ser sustentados, não ajudados. Eu não tenho que ajudar um missionário. Todas as vezes que nós enviarmos um missionário, a gente tem que sustentar esse missionário. Esse missionário tem que ter compromisso. A gente só envia missionário que tem compromisso com a igreja. E a gente só envia missionário que a igreja tem compromisso com esse missionário. As agências missionárias tinham que parar de tratar missionário e vocacionar, ferramentalizar os missionários. Como é que a gente produz isso? Está aí um bom tema para a gente conversar, discutir, repensar e pensar como igreja. A qualidade de um discípulo não é o quanto ele sabe, mas o quanto ele obedece. Eu queria fechar com a famosa frase: missões se faz com os pés daqueles que vão, com os joelhos daqueles que oram e com as mãos daqueles que contribuem. Mas principalmente, nós temos que mudar esse cenário, da gente produzir não só gente que gosta de culto, mas gente que entende o propósito da obra missionária. Amém? Espero que seja uma reflexão que faça a gente pensar e refletir se a gente realmente está produzindo missionário e não só gente que consome. Amém? Pai, nós queremos agradecer por essa palavra e queremos contribuir para que esse processo se torne saudável. Obrigado por cada irmão que assistiu, obrigado por cada pessoa que está aqui ouvindo, e queremos ser convencidos pelo Espírito Santo, assim como aqueles irmãos ali da igreja de Antioquia foram convencidos. Obrigado por tudo, é o que agradecemos em nome de Jesus. Amém.